Muito boa noite a todos e a todas. Vamos começar hoje a reflexão sobre o artigo 4º do símbolo, que, como vocês sabem, tem o título "Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu aos infernos". Eu, olhando um texto de Tertuliano, um escritor do início do século III, me inspirei, tive uma intuição que me iluminou aquele problema que eu tinha levantado do pulo do nascimento para a morte, sem falar nada da vida. E Tertuliano, justamente arguindo contra um docetista que não admitiam na encarnação, o que era pura aparência, tem essa contraposição do ser formado no útero materno a ser sepultado. Esses dois extremos justamente relacionam a temática desse artigo 4º com a metáfora do útero, utilizada para o seio materno e aplicada também à sepultura de Jesus. O corpo de Jesus como uma espécie de semente viva que é enterrado para poder dar e que brote dele semente de vida nova. Bom, então, esse é o contexto desse artigo 4º, né? Que vai explicitar com 5 verbos unicamente, portanto, de maneira muito sóbria e delicada, a etapa final da vida de Jesus, que é a sua paixão e morte. O primeiro dos verbos é esse, padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu vou seguir metodologicamente cada um dos verbos, a ordem dos verbos, né? Para a gente captar o que acentua cada verbo dessa paixão, né? E a mensagem que o símbolo quer passar ao fazer a escolha desses 5 verbos. Primeiro é padeceu sob Pôncio Pilatos. Põe em relação tudo o que Jesus sofreu com Pôncio Pilatos, não na intenção, no intuito de atribuir a Pilatos toda a responsabilidade pelo acontecido na paixão. Mas eu diria como para ordenar, para pôr um pouco de ordem no caos
de tantas autoridades, essa mistura ambígua de três poderes que se articulam para tramar a vida de Jesus. Tramar a morte de Jesus, perdão. Pilatos, em primeiro lugar, porque é o representante do governo do Império Romano, não é? E está muito mais preocupado com a sua carreira política do que com a verdade. O segundo poder está representado por Herodes, que é o títere de plantão, cujo papel era tornar visível e alimentar a fantasia judaica de que Roma respeitava e estava de acordo com as instituições judaicas. Neste caso, o poder civil representado por Herodes. E o terceiro personagem é Caifás, que representa o poder religioso e naquele ano era o sumo sacerdote em exercício. Então essas três instâncias às quais foi submetido Jesus são a representação da ambiguidade do poder. E é interessante que o símbolo escolha como porta de entrada para a paixão de Jesus essa ambiguidade do poder. Jesus aparece como submetido à arbitrariedade de três poderes, sob Pôncio Pilatos, né? Sob, embaixo do poder dele. A gente sabe, pelos evangelhos, que o processo de Jesus foi um processo assim atropelado em todos os sentidos, né? Depois de ter sido preso à noite no horto, é levado em primeiro lugar à casa de Anás, que era sumo sacerdote, mas não em exercício. Portanto, não tinha por que interrogar Jesus. Mas isso de noite acontece e de madrugada Anás envia Jesus a Caifás, que por sua vez o remete a Pilatos, né? Esse jogo em que a vítima vai sendo lançada de um para o outro sem ninguém se responsabilizar. Essa farsa jurídica foi lembrada nos Atos dos Apóstolos, quando, por ocasião da prisão de Pedro e João, né? Diz assim os Atos dos Apóstolos: Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com as nações pagãs e a população de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Mesmo sendo uma farsa, esse processo era necessário, porque a sentença de morte em cruz tinha que ser arrancada das mãos de Pilatos. Os judeus não podiam infligir esse tipo de morte, né? E Pilatos estava convencido da inocência de Jesus, mas hesitava em reconhecer essa inocência por causa da pressão que os judeus exerciam sobre ele. João lembra que os judeus disseram a Pilatos: se soltas esse homem,
não és amigo de César. O que representa uma ameaça velada, como dizendo, nós sabemos que podemos te acusar diante de César, né? É uma ameaça velada que podia pôr em risco o seu futuro político. E aí está a ambiguidade do poder. Pilatos cede à pressão dos poderes ocultos e acaba, mesmo reconhecendo por 3 vezes diante da multidão, repete a mesma frase, eu não encontro nele nenhuma culpa. Mesmo fazendo essa confissão, ele acabará condenando Jesus a essa morte. Então aí, nessa ambiguidade, Jesus é vítima da arbitrariedade dos poderes humanos, que acabaram sim banindo Jesus da vida, infligindo-lhe a morte, mas não conseguiram demovê-lo das suas convicções. Assim, paradoxalmente, pela referência a Pôncio Pilatos, Jesus foi inscrito na história do sofrimento humano, sob Pôncio Pilatos. A tríade de verbos que seguem a esse primeiro conduz rapidamente ao desfecho, ao término da vida de Jesus. Por isso, eu insisto em que tanto os evangelhos como o símbolo são extremamente sóbrios no tratamento do sofrimento físico de Jesus. Já nós conhecemos um tratamento diferente em certos filmes que parece que se regozijam vendo correr sangue, sofrimento, torturas, etc., né? A piedade, isso marcou profundamente a piedade cristã, né? O sofrimento de Jesus na cruz, crucificado, morto e sepultado. E se expressa, sobretudo, nessa prática piedosa cristã, que é a via sacra, a via crucis, né? O caminho que conduzia à cruz, o sagrado caminho, via sacra, né? Percorrido por Jesus até o fim. E esse foi o sentido dado por Jesus à sua morte. O sentido da morte de Jesus tem que ser buscado na sua vida, no modo como ele viveu e agiu. E Jesus viveu entregando a vida e dando o sentido da sua vida para que outros pudessem vivê-la. Perdeu a sua vida em favor de outros. Essa foi a atitude constante de Jesus na sua vida. Mas não foi uma morte qualquer que Jesus enfrentou. Foi morrer crucificado. E na tradição judaica, a morte em cruz era a maldição de Deus. Para eles era como ser abandonado espiritual e socialmente, né? O crucificado perdia todas as
conexões com a comunidade. Mas o símbolo, por exemplo, não se refere a nenhum dos sofrimentos, nem descreve a tortura que os crucificados, ou melhor, que os condenados, começavam a sofrer como preparação da crucifixão. Por exemplo, a flagelação era feita antes, justamente para isso, para que o crucificado entrasse já nesse caminho final. Mas não é o sofrimento físico o que destrói, o que é pior para uma pessoa. O que destrói verdadeiramente as pessoas é a desintegração moral, a desumanização, principalmente quando essa desintegração chega a atingir o próprio ato de morrer. Porque aí o condenado à morte perde por completo a sua dignidade. Ele está exposto aos olhares indiferentes dos que passam para lá e para cá e ao escárnio dos que contemplam a crucifixão. Isso era mais doloroso para os condenados que iam, junto com a perda do alento, iam perdendo a dignidade mesma do morrer. E é interessante que o símbolo certamente não toca para nada nisso, simplesmente o verbo, né? Nada disso transparece na morte de Jesus, a não ser o grito de abandono, registrado por Marcos e por Mateus no Evangelho. A gente tem que se perguntar por que é que os evangelhos são tão discretos nesse sofrimento de Jesus físico. É como se quisessem ressignificar a morte de Jesus, né? E o sepultamento. E dessa maneira lhe devolvem a serenidade diante da morte. Depois virão os cuidados prestados pelo sepultamento. A morte de Jesus, mesmo sendo cruel, porque não tem morte mais terrível do que essa, poderíamos dizer que em certo ponto foi, entre aspas, natural. Em que sentido? Porque parece um paradoxo isso. No sentido de que Jesus não morreu asfixiado pela angústia de sentir-se afogado, sem ar, sufocado. Jesus morreu por exaustão das forças. Apagou-se, não tinha mais força. João nota isso quando diz: quando chegaram a Jesus, os soldados viram que já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas. Então, com isso se suaviza esse sofrimento de Jesus perante a morte. A mesma coisa acontece com o sepultamento de Jesus. Foi uma expressão do carinho e do cuidado de discípulos e discípulas
que tinham ficado desnorteados pelo acontecido. Essas primeiras providências com o cadáver de Jesus impediram a profanação do corpo de Jesus. Senão ele teria sido abandonado, como os outros corpos, à devastação das aves de rapina e dos animais. O Evangelho diz que foi retirado com cuidado da cruz, foi envolvido com os perfumes em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. E aqui aparece talvez a razão mais profunda dessa espécie de discrição, de respeito, de cuidado, tanto dos evangelhos como do símbolo, em relação à dignidade humana da morte de Jesus. Eles querem proteger essa dignidade humana. Por quê? Porque a morte de Jesus, o modo dele morrer, teve um impacto e uma força de testemunho que não se pode perder. Quem recolhe isso é São Marcos, sobretudo. A maneira de Jesus morrer impactou de tal forma o oficial romano que estava aos pés da cruz, que ele não pode ficar calado e exclamou: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos faz questão de sublinhar o advérbio de modo, ou seja, vendo como Jesus tinha morrido, como tinha expirado, a maneira de Jesus morrer deu lugar à primeira confissão de fé cristã em boca de um pagão. Uma coisa surpreendente. Confissão que nós poderíamos parafrasear assim: assim, desse jeito, só Deus podia morrer. Confessando a filiação divina de Jesus. Claro que tudo isso faz parte da recuperação do sentido da morte de Jesus, não é? As primeiras comunidades cristãs precisaram de tempo para assimilar e elaborar esse choque. Não foi de imediato que chegaram a essa conclusão. Até porque se tratava de transformar em lugar de sentido, de salvação, de reconciliação, o que tinha sido um instrumento de tortura, um suplício. E esse foi o caminho. Esse escândalo, aos poucos, foi sendo reconhecido como o lugar da revelação de Deus e da salvação humana. Não vamos fazer aqui esse caminho todo do processo da interpretação da morte de Jesus, mas algumas pistas eu acho que são úteis. Evidentemente, foram decisivos nessa interpretação os encontros pascais de Jesus com os discípulos. O ressuscitado, que portava as marcas do sofrimento, era sem dúvida o crucificado. O mesmo Jesus com
com o qual eles tinham convivido. Então, começa por aí. Um segundo passo será dado depois, no que os Atos chamam o querigma primitivo, o anúncio mais primigênio do acontecido com Jesus, nos discursos dos Atos dos Apóstolos. Esses discursos, sobretudo de Pedro, contrapõem a morte de Jesus, por um lado, como obra da maldade humana, e a ressurreição, por outro, como obra do poder do Pai, que ao ressuscitar Jesus confirma a sua vida e justifica a sua pessoa. Jesus, que aos olhos de muitos aparecia como maldito e abandonado, o discurso dos Atos diz: Deus o constituiu Senhor e Messias. A esse Jesus a quem vós crucificastes. Aí a gente vê como aos poucos a cruz vai se transformando em vitória que expressa o perdão de Deus para a humanidade e ao mesmo tempo reintegra Jesus na sua plena filiação divina. Um dos que mais talvez elaboraram essa temática foi Paulo, o próprio Paulo, né? Que na primeira carta aos Coríntios já utiliza justamente aquela expressão. Nós só podemos anunciar a Cristo e Cristo crucificado. Escândalo, por um lado, para os judeus e vergonha para os pagãos. Então, Paulo aos poucos, ou também precisou de muito tempo, para superar e assimilar esse escândalo e ajudar as primeiras comunidades a integrar esse escândalo num horizonte maior de sentido, a ir passando, digamos assim, de Jesus como maldição por ter morrido numa cruz, para Jesus como bênção de Deus para todos. É olhando para esse crucificado e o modo como ele morre que os cristãos foram aprendendo a dizer que há coisas que parecem loucura para nós e, no entanto, são a sabedoria de Deus. Ou o que parece como sendo a fragilidade de Deus acaba se tornando mais poderoso do que a força dos homens. A carta aos Efésios, acho que vale a pena vocês lerem depois com calma. A carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 11 a 22, tem uma interpretação da cruz que me parece uma metáfora extremamente audaciosa. Diz assim:
Portanto, vós que outrora trazíeis na carne a marca de pagãos, e ereis chamados de incircuncisos pelos que praticam a circuncisão, lembrai-vos de que então estáveis sem Messias, não participáveis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa, não tinhais nesse mundo esperança, nem Deus verdadeiro. Mas agora, no Cristo Jesus, vós que estáveis outrora longe, ficasteis perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliação dos dois com Deus, num só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Esse texto é de uma força metafórica e de uma atualidade surpreendente, porque fala da redenção de uma maneira inusitada. Nós estamos acostumados a falar da redenção com os sofrimentos, sangue, sacrifícios, etc., pelos pecados. E o texto de Efésios fala assim no sangue reconciliador de Cristo e da cruz, evidentemente, mas fala dizendo que ao ser morto na cruz, Jesus crucificou e matou a inimizade entre inimigos. Isso é reconciliar. Isso é redimir e salvar. Matar o que faz morrer. Dos dois fez um só povo. Isso, para a nossa situação atual, de tanta diversidade e diferenças acentuadas, teria que nos fazer pensar muito. Estabelecendo a paz mediante a cruz, veio anunciar a paz para vós que estáveis longe e para nós que estávamos perto. É por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso a Deus num só Espírito. Portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Vale a pena ler com calma esse texto, porque eu acho de uma riqueza e de uma atualidade surpreendentes. Bom, resta o quinto dos verbos, que é desceu aos infernos. Esse é talvez o aspecto que pode resultar para nós mais difícil de ser compreendido e de ver que sentido
tem, né? Infernos em plural é a palavra que traduz o termo latino, que é o original, que é inferna, né? No plural. Nós, na nossa tradição católica, cristã e depois católica, acentuamos mais o singular, o inferno, como lugar e espaço físico de condenação e de tortura dos condenados. Aqui se fala em infernos. São as últimas palavras do artigo 4º. Desceu aos infernos. Talvez pode nos ajudar uma rápida alusão às etimologias para compreender o sentido que pode ter essa expressão. Em latim, a partir do prefixo infer, pode-se construir toda uma constelação de palavras com a mesma raiz ou prefixo, infer, que tem fundamentalmente dois sentidos fundamentais e diferentes. O primeiro sentido é o que se refere ao âmbito misterioso do mundo dos mortos. Quer no helenismo, quando se fala do Hades, né? Quer no judaísmo, que tem o correspondente na palavra Sheol, né? Esse mundo misterioso dos mortos que está, por assim dizer, encravado no fundo, nas profundezas da terra, inferna, infernorum, cujas características evidentemente variam do helenismo para o judaísmo e evidentemente também para o cristianismo. Mas os significados vão sendo incorporados em cada uma dessas três palavras que designam esse mundo misterioso, né? Hades, Sheol e inferno. Esse submundo dos mortos, por definição, é um abismo escuro e tenebroso, quer dizer, não pode ser nem considerado como uma espécie de espaço físico para eles, na representação que eles se faziam. Poderíamos dizer que é um lugar sem lugar, onde moram as sombras dos mortos. Bom, esse é um primeiro sentido dessa raiz da qual derivam várias palavras com o mesmo prefixo. O segundo significado aponta noutra direção, aponta para uma distinção e diferença de níveis. Um nível mais baixo, um nível superior, estar debaixo, né? Níveis de uma determinada condição ou situação humana. Por exemplo, o advérbio inferne é um nível inferior, mais baixo. Ou então o adjetivo infernus ou ínferos, né? Debaixo de. As águas pluviais eram chamadas por eles aquae inferne.
que parece que se nos leva aos infernos, né? São as águas inferiores, são as águas da chuva. Nesse segundo sentido ou significado, se pode entender melhor o que significa descer Jesus aos infernos. A encarnação de Jesus, a humanização de Deus, não foi algo pontual. Pumba, aconteceu e pronto, está realizado. A encarnação de Jesus foi um processo de entrar na nossa condição humana e esvaziar-se, aniquilar-se, não é? Tornar-se níquel, nada, pelo qual Jesus passou e durante a sua vida se abaixou, como diz a carta aos Filipenses, num hino magnífico também, se abaixou, fazendo-se servo e humilhando-se até a morte e morte de cruz. Identificado com a condição humana, Jesus viveu como um homem qualquer. Poderíamos dizer que foi descendo os degraus da degradação humana. Desceu até o degrau mais baixo, a ponto de, como diz a segunda carta aos Coríntios, tornar-se pecado por nós, tornar-se maldição por nós. Eu acho que nessa perspectiva se entende melhor que a descida de Jesus aos infernos foi um mergulho no mais baixo da condição humana. Foi um ato de solidariedade que tornou Jesus igual a nós em tudo, exceto no pecado. Solidariedade essa que só encontrou limite na morte mesma de Jesus. Eu me pergunto se não é nessa perspectiva que Mateus, quando fala da morte de Jesus, se não é isso que ele está recolhendo, essa descida aos abismos dos infernos humanos. Quando Mateus escreve, quando Jesus lançou o último grito e suspiro, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu, as pedras se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Eu acho que tem alguma relação com o que é esse descer aos infernos. Então, resumindo um pouco esse quarto artigo, a gente poderia dizer que nesse artigo o símbolo propõe que façamos o caminho que vai da metáfora do útero no qual foi carregado Jesus
a metáfora do sepulcro. No útero materno de Maria, Jesus recebeu a vida, uma vida igual à nossa, que ele viveu em plena solidariedade conosco. E no sepulcro, essa vida levada até o fim, ele é depositado como se fosse outro útero que o recebe, enterrado, como se enterra uma semente que esperamos dê frutos de vida e de vida nova. Então, de alguma maneira, essa metáfora do útero é o fio condutor que unifica o símbolo, os 5 verbos utilizados pelo símbolo. E assim, o símbolo nos prepara para entrarmos na perspectiva da ressurreição do Senhor, que é o 5º artigo do símbolo. Mas eu não resisto, antes de terminar, de ler para vocês o que me inspirou realmente nisso, um trecho do livro de Tertuliano contra os docetistas que negavam a possibilidade da encarnação. O livro de Tertuliano, escrito, não é um livro, chama-se A Carne de Cristo, De Carne Christi. E é como eu dizia antes, do início do século III. E nesse trecho, ele é de uma crueza, não crueldade, com Marcion, que é o adversário dele, que é impressionante, porque argumenta para desmascarar os argumentos de Marcion. E ele diz assim: examinemos então a corporalidade do Senhor, já que agora não está em discussão a sua natureza espiritual, mas é questionada a sua carne, a verdade e a qualidade da carne de Cristo. Você não pode rejeitar, diz ele a Marcion, a vinda de Deus num corpo, porque seria impossível para ele ou perigosa. Por isso, a única saída que você tem é rejeitá-la como indigna dele. Começa então pelo nascimento, que consideras detestável, e descreve a baixeza dos elementos que servem para gerar uma vida. Sangue, líquidos e esse coágulo repulsivo de carne que durante 9 meses se alimentará naquele lodo. Olha que força de expressão ele tem. E continua: você está cuspindo sobre estas características veneráveis da natureza. Como nasceu você? Se odeias o homem que vem assim ao mundo, como poderias amar alguém? Nem a si mesmo você ama. Por isso se separou da igreja e da fé. Quem sabe você nasceu de outra forma, ou talvez não gosta de si mesmo,
Mas aí, continua ele, entramos em questões pessoais. Em todo caso, Cristo amou esse homem formado no seio de uma mulher, coagulado na sujeira, dado à luz por entre as partes vergonhosas e alimentado de maneira ridícula. Por ele veio a este mundo. E amando-o, amou também seu nascimento e a sua carne. Que é mais indigno de Deus e de que deve envergonhar-se mais? De nascer ou de morrer? De carregar a carne ou de carregar a cruz? De ser circuncidado ou de ser crucificado? De ser formado no útero materno ou de ser sepultado? De ser colocado no berço da creche ou de ser depositado no túmulo? É de uma beleza extraordinária, de uma força que não tem medo de descer aos detalhes, né, mais fortes de uma gestação ou de um nascimento, para mostrar que se Deus desceu a essa realidade, foi por amor e solidariedade conosco. Muito obrigado a todos vocês.